Hoje a gente vai falar sobre insegurança e ciúmes. Como lidar com essa insegurança que gera ciúmes e com esses ciúmes que aumenta mais e mais a insegurança. Olá, eu sou Raquel Coelho, esse é o nosso canal sobre constelação familiar, terapia sistêmica, desenvolvimento pessoal. Aquilo que nos leva para o mais da vida. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve. Toda semana a gente tem muito conteúdo. O Bert Hellinger falava que ciúmes é uma atitude de quem quer sair do relacionamento e não assume essa vontade. Veja bem, nós estamos falando de inconsciente. Por que ele falava isso? Porque todas as pessoas ciumentas, elas carregam um desejo de afastamento profundo. É como se elas não pudessem estar com aquela pessoa, se elas não merecessem estar com aquele ser do lado delas, se elas não pudessem ter direito à felicidade, à completude, a um relacionamento saudável. Então, ela visualiza, vê um monte de coisa, às vezes tem fatos, sim, que estimulam isso, e às vezes não. Na maioria das vezes, posso afirmar como terapeuta, dentro do que me chega em consultório, que é uma criação, uma imaginação, um estímulo o tempo inteiro. Às vezes, um olhar no celular, naquele momento a pessoa está olhando por uma questão profissional e a pessoa já criou na cabeça dela uma história, já criou uma sensação, vem de um sistema familiar onde os homens traíam, onde as mulheres traíam, e essa sensação faz com que essa pessoa entre em pânico, fique muito amedrontada e insegura naquele momento ali que a pessoa está olhando no celular, seja ela homem, seja ela mulher, seja um companheiro, uma companheira, enfim. A grande questão é de onde surge esse ciúmes? É uma questão frequente no seu sistema familiar? É uma questão de histórias que estão sendo criadas pelo que você ouviu na sua infância, pelas informações que você carrega desde muito novo, desde muito nova? É um fato real? E o que você está disposto a fazer com aquela informação? A gente precisa começar a separar as coisas, refletir um pouco, trazer isso para um âmbito de reflexão. A questão de insegurança e ciúmes, ela carrega também baixa autoestima, complexo de inferioridade, percepções que vêm de muito longe, de muito distante. Uma sensação constante de comparação, um não se ver de verdade, se ver com seus talentos, com suas qualidades, com suas características demais na vida. Às vezes, a gente tem, nós mulheres temos um pontinho, uma questão ali pequena que nos incomoda no nosso corpo e a gente fica se comparando com o outro, achando que isso denigre todo um conjunto de informações positivas que nós carregamos. Então é muito importante sempre começar pelo se conhecer, pelo saber quem você é, sempre compreender de onde vêm essas informações, às vezes das falas da nossa infância. Eu, Raquel, fui criada numa família de mulheres extremamente ciumentas. Meu pai foi caminhoneiro a vida inteira e minha mãe vivia criando imagens, situações. Na época não tinha essa disponibilidade de celular. Então era muito comum ela falar o tempo inteiro: homem não presta, que homem não vale a pena, que relacionamento é coisa muito difícil, que homem é tudo do mesmo jeito, enfim, essas coisas que nós mulheres, em determinados momentos, começamos a criar na nossa cabeça. Hoje eu compreendo. E aí, durante muito tempo, eu olhava para um relacionamento como se isso fosse normal. Eu acabei desenvolvendo também essa postura, esse comportamento de insegurança. Muito mais de insegurança do que de ciúmes. Nunca me considerei uma pessoa ciumenta, mas eu acho que esses sentimentos permeiam a vida da gente de alguma forma. E mesmo sem eu ver, com certeza, eu tinha características de uma ciumenta. Eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres e muitos homens, e vejo os ciúmes e a insegurança dos dois lados. Os ciúmes e a insegurança, eles estão relacionados como eu me vejo, com aquilo que eu tenho de percepção de mim, com a percepção que eu tenho de mim mesmo, de mim mesma, a forma que eu me avalio, me conceituo, ou seja, tem a ver com meu autoconceito, minha autopercepção, minha autoimagem. Minha autoestima
que são características extremamente valiosas em qualquer área da nossa vida. Recentemente eu tive um caso de uma moça que me procurou exatamente por isso. Uma pessoa muito ciumenta, estava desgastando o relacionamento de uma forma absurda. O marido já não dava conta, não podia pegar no celular, que ela ficava preocupada se estava falando com outra pessoa, não podia entrar para o banheiro e demorar um pouco mais, e se tivesse com o celular, 1000 coisas passavam na cabeça dela, não podia sair com o celular, e voltava, quando voltava ela ficava olhando, buscando informações. E aí a gente chegou à conclusão, ao longo do nosso trabalho, que isso tudo era um histórico que ela viveu na infância, um histórico que ela viveu da mãe com o pai. Esse marido não estava no nível que ela achava que estava, né, que ela percebia por essa insegurança, por esse medo. Esse marido não estava traindo, não estava com outro relacionamento, mesmo assim, ela não tirava isso da cabeça. E a gente foi trabalhando, desenvolvendo, identificando os padrões familiares, identificando os comportamentos dela que estavam levando a isso, né? A falta de cuidado próprio, a falta de se olhar, de se ver bonita, de se ver uma mulher inteligente, de cuidar da sua profissão, de cuidar dos seus estudos, de ler, de ampliar a mentalidade, de focar em várias outras coisas, porque ela dedicava muito tempo preocupada com ele, né, com o que ele estava fazendo. Então a gente identificou ao longo do nosso trabalho que ações direcionadas para ela mesma iam minimizar a questão dos ciúmes e da insegurança. Um outro ponto extremamente importante, atual, são as redes sociais. Nós precisamos ter cuidado para usar as redes sociais. Nós precisamos entender que rede social é um veículo de troca de informações, de troca, né, de amizades, surgimento de amizades, e não necessariamente de relacionamentos. Claro que surge relacionamentos também na rede social, mas isso tudo depende da minha forma de lidar. Eu sou uma pessoa que tenho acesso às redes sociais, e quando eu vejo que a conversa está indo por um outro lado, eu limito. Olha, bom dia, boa tarde, em que posso te apoiar? Gostaria de saber mais sobre constelação, sobre terapia sistêmica, e ali eu conduzo a conversa para um outro lado. Porque a gente também determina o que a gente quer ali, daquele espaço. Qualquer espaço que a gente chega, a gente pode determinar o que a gente espera daquele momento, daquele movimento, daquele grupo, daquele lugar ali que a gente está ocupando. Então a gente precisa começar a entender que tudo está dentro, não tem nada fora da gente. Tudo vem de um pensamento, de um sentimento, de uma postura, de uma lealdade, de um vínculo, de uma memória reencenada, de uma codependência. Tem um vídeo aqui no canal muito importante de você ver, que chama Codependência. É um áudio, na realidade, um programa que eu gravei para a Rádio Consciência FM, vale a pena. Eu vou gravar um vídeo também sobre codependência, acho que vale super a pena, porque codependência é um assunto extremamente importante. O salvador, a vítima e o agressor andam juntos dentro de nós o tempo inteiro. E essa salvadora, ela é muito ciumenta. Essa vítima interna que a gente carrega, ela é muito ciumenta e ela é muito insegura. E essa agressora, que também está dentro da gente, que a gente carrega, também é muito ciumenta e muito insegura. Nós precisamos entender mais disso, começar a identificar esses comportamentos e mudar. E definir, decidir o que a gente quer a partir de agora, de dentro para fora. E tudo isso vai levar a gente a um relacionamento saudável, a momentos de muita alegria e felicidade, de bem-estar. Porque o mais importante na nossa vida é a gente estar bem, a gente viver bem, a gente trabalhar bem, estudar bem, trocar, estar nessa troca aqui de uma forma positiva. Isso é o mais da vida e todos nós podemos. Se você gostou desse vídeo, compartilha. A gente entra num equilíbrio de troca, a gente começa a se relacionar no mais, com certeza. Tudo que a gente recebe de bom, a gente pode compartilhar. E eu conto com você para a expansão desse canal. Até nosso próximo vídeo.